Gestão do tempo para homens ocupados. Todos nós deveríamos ser produtivos. Essas são as palavras que resumem a essência desse livro. O maior devorador de sonhos que existe é a improdutividade ou má gestão do tempo. Mas por quê? Porque a improdutividade produz pobreza. Na área em que alguém é improdutivo, ele é pobre. A improdutividade no casamento, por exemplo, leva ao divórcio. Na vida profissional, produz escassez financeira. Na saúde, sobrepeso e baixa autoestima. Na vida espiritual, vazio existencial. No relacionamento com os filhos, distanciamento. Ao ouvir a palavra improdutividade, costumamos imaginar comportamentos extremos como, por exemplo, a figura de alguém assistindo Netflix em horário de home office ou espiando as redes sociais enquanto deveria estar produzindo. Mas a improdutividade não é tão explícita assim. Ela é muito mais sutil e camuflada. Na verdade, uma pessoa improdutiva não é alguém que não faz nada. Uma pessoa improdutiva é alguém que faz qualquer coisa o tempo todo. Fazer qualquer coisa é muito fácil, porque não envolve decisão. Quem não escolhe o que deve fazer, sempre executará o que aparece no momento ou o que é mais fácil. Mas decidir o que fazer é que é o grande desafio. Muitas pessoas, erroneamente, ainda vinculam-se com a quantidade de tarefas que concluíram em um dia. Foi tentando combater essa crença errada que o Papa da Administração Peter Drucker disse com muita sabedoria: não confunde movimento com progresso. Em outras palavras, Drucker estava dizendo que nem todo movimento é crescente. Muitas das ações que realizamos todos os dias podem estar nos levando para lugar nenhum. Ao avaliarmos a produtividade de alguém, é necessário analisar dois elementos: a força versus deslocamento. Quanta força foi empregada e quando o deslocamento foi gerado. Consigo me lembrar do meu passado de mau gestor do tempo. Apesar de realizar várias atividades, ao final do dia sentiu aquela sensação estranha de parece que fiz 1 milhão de coisas, mas nada de importante. Mesmo em movimento constante, eu permaneço sem frutos. Não consegui sair do lugar. A improdutividade tem essa característica: muita energia sendo utilizada e pouco resultado sendo gerado. É como um hamster correndo na roda. A improdutividade é tempo perdido. Você já parou para pensar o quanto nós somos capazes de lutar para preservar a segurança de nossa família? No intuito de proteger a nossa unidade familiar, construímos muros cada vez maiores, instalamos cercas elétricas, travas, câmeras e cofres, compramos cães de guarda, fazemos seguros de vida e de bens materiais. Chegamos ao ponto de mudar de país. Tudo que visa bem-estar àqueles que mais amamos. Em contrapartida, fazemos tão pouco para nos proteger da má gestão do nosso tempo, ou seja, da improdutividade. O filósofo Sêneca dizia: as pessoas são muito zelosas em proteger suas posses pessoais, mas, quando se trata do tempo, elas são absolutamente negligentes com a coisa que merece mais parcimônia. Nosso recurso mais valioso, frequentemente, está desprotegido e na iminência de ser roubado. Do mesmo modo que o tempo bem gerenciado é uma condição para o sucesso, o tempo perdido é o primeiro passo para a economia no futuro. O maior devorador de sonhos que existe: o tempo mal empregado. Pessoas sábias sabem que não podem subestimar as consequências da improdutividade. Quando o assunto é o seu futuro e da sua família, ser produtivo é uma das nossas maiores responsabilidades. Os cemitérios estão cheios de pessoas que nunca alcançaram seus sonhos porque gerenciaram mal o tempo. Foram incompetentes na administração das horas, dias, semanas e anos que receberam durante sua vida. Deus nos criou e deu a todos a mesma porção de tempo. Bill Gates, Oprah Winfrey, Obama, Elon Musk, eu e você temos a mesma quantidade de horas no nosso dia. Mas Deus também concedeu o livre-arbítrio para que cada pessoa decida como investir esse tempo. Por que ser produtivo é tão importante? O preço para desenvolver todo o seu potencial é a produtividade. Quando falo em produtividade, não estou limitando-a à vida profissional. Produtividade vem do latim productus, que significa fazer seguir.
Uma pessoa produtiva é alguém que consegue seguir productus em todas as áreas da vida. Ele productus avança na vida profissional. Productus avança na vida espiritual, productus na criação de filhos, no seu casamento, nas finanças. Uma pessoa jamais deveria permitir-se ser produtivo em algumas áreas e improdutivo em outras. Há alguns anos contratei o personal trainer Cristiano Odlanier. Em nossa primeira aula, falei que gostaria que ele focasse principalmente nos membros superiores como o braço, abdômen e peitoral. Acrescentei que não gostava de malhar as pernas e enfatizei que ele deveria evitar exercícios nos membros inferiores. Foi então que, olhando fixamente para mim, ele me disse algo que me lembrarei para sempre: Rafael, você precisa ter força global. E contínua, você precisa ter força em toda a estrutura do seu corpo de forma proporcional. Caso contrário, os membros menos exercitados serão o elo mais fraco dessa estrutura com grande potencial de lesões no futuro. Depois desse dia, passei a usar esse pensamento como uma analogia para a vida. Da mesma forma que temos que ter uma força bem distribuída entre todos os membros do nosso corpo, precisamos também ter uma força bem distribuída em todas as áreas da nossa vida. É preciso dar uma porção certa de tempo para os diferentes papéis que exercemos. Se alguém é produtivo na vida profissional, mas é improdutivo no seu casamento, com o tempo, os conflitos familiares afetarão a sua carreira. Se é produtivo na vida profissional e conjugal, mas é improdutivo na saúde, a enfermidade de uma enfermidade pode torná-lo necessário no mercado de trabalho, incapacitando-o a prover sua casa. Da mesma maneira, se uma pessoa cuida da sua saúde, é um bom sentimento, um bom pai ou mãe, mas é improdutivo em sua carreira, um possível desemprego no futuro produzirá uma pressão financeira enorme na família. Nós somos seres multifacetados. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nossa identidade pessoal se expressa nos múltiplos papéis que exercemos. Eu, Rafael, preciso ser produtivo no meu papel de pai, marido, profissional, filho de Deus, atleta, aprendiz, etc. A liberação do nosso potencial exige que sejamos produtivos gerenciando bem o nosso tempo. Só então acessamos o vasto crédito de recursos com o qual nascemos dentro de nós. O propósito desse livro. O propósito dessa obra tão especial foi reunir um grupo de especialistas em gestão do tempo que são inconformados com o benefício que a má gestão do tempo tem produzido sobre essa geração. O saber coletivo nesse livro é algo extraordinário. São 40 especialistas reunidos de maneira organizada e prática, entregando informações valiosas para o seu sucesso profissional e pessoal. Cada autor quis compartilhar através do seu capítulo o que tem de melhor para contribuir com o seu crescimento. São visões e abordagens distintas sobre o mesmo tema, mas que possibilitarão a você ter uma visão ampla e completa sobre como gerenciar melhor o seu foco, priorizando o que é importante e aproveitar melhor o seu tempo. Caro leitor, aprendi nas últimas décadas que só existem duas formas de crescer na vida. A primeira é através dos nossos próprios erros. Infelizmente, essa é a maneira mais comum e mais cara. A segunda é através da sabedoria, experiência e conhecimento de outras pessoas. Essa última opção é, sem sombra de dúvidas, o melhor caminho. Boa leitura e sucesso para você!